Estamos começando mais um podcast 2 ou mais. Hoje estou recebendo aqui a presença desse cara fantástico, ilustre. Estou sendo presenteado, tenho certeza que vocês aí de casa também vão ser presenteados. O currículo do cara é extenso, viu? Psicoterapeuta, professor de matemática, estudante de psicologia, palestrante, escritor, coordenador e aí vai, muito mais, tá? Para você que não segue, vou deixar logo o arroba dele aí, segue lá, arroba Thiago.Lucena, Thiago com TH, tá? Então, arroba Thiago.Lucena, segue lá, que eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa lá no Instagram dele, tá bom? E vou passar para ele se apresentar melhor aqui. Ele é muito generoso, é só isso. Obrigado pelo convite, Habib. Muita honra de estar aqui, né? Falando um pouco dessa busca. Porque ser professor, psicoterapeuta, psicologia, não recomendo não, viu, gente? É só a busca mesmo por realizar, né? Por colocar para fora essa energia que nos leva a esses impulsos mesmo de estar no mundo de formas diferentes, né? Então, é basicamente isso. Bom, como eu te disse, muito obrigado também por você aceitar esse convite. Demorou, mas chegou. Na hora certa, aconteceu. Estou muito feliz e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana. Sim. Eu sei que vai trazer muita informação e muita instrução para mim, para quem está em casa e para mim também. Vou aprender mais aqui. Que bom, vamos lá. Thiago, me conta um pouco, né? Você professor de matemática, como foi essa decisão, de onde veio isso, né? Essa foi a sua primeira formação? Minha primeira formação, professor de matemática, e não foi uma escolha, né? Me disseram que eu era o professor. Eu comecei dando aula particular, eu fiz, depois do ensino médio, eu não passei no vestibular, e para não ficar fazendo nada, né? E só fazendo cursinho, fiz um curso técnico no Cefet, que agora é IFBA, né? Centro Federal de Educação Tecnológica, em eletrotécnica. E não gostei do curso, mas mesmo assim fiz 1 ano e meio. Era um curso muito operacional, muito máquina, muito... E ali não dá para mim. Gostei da parte de exatas, dos cálculos, mas para trabalhar com aquilo, eu vi que não dava. Não me agradava, né? Não trazia tanto prazer como eu via nos colegas, por exemplo. Sim. E aí, naquele contexto, uma tia disse que eu dava aula particular. E aí botou lá na sorveteria dela que, né, beijo tia Dai, obrigado. E aí uma pessoa viu o contato, entrou em contato, você dá aula particular? Eu disse, não, mas aqui tá dizendo que dá, então tá bom. E já era aula de matemática? Aula de matemática. Só que ali naquele contexto acabou sendo de tudo, né? Porque eu comecei com matemática, e da física também, vambora. Aí, vou fazer prova de história, porque era CPA, né? Que você marca a prova e estuda em casa. Sim. Vai só fazer. Enfim, até português eu dei aula. Nossa. E aí foi pontuado isso, né? Eu dei aula para 2 irmãos, e aí a mãe deles disse, rapaz, você é muito tranquilo, você ensina que até eu entendo e tal. E ficou, poxa, eu tenho facilidade então para alguma coisa. Que naquele momento, 18, 19 anos, eu não sabia exatamente, né? A gente não sabe os nossos talentos até que alguém perceba. Sim. E aí eu disse, vou fazer matemática. E aí tentei vestibular na UFBA, passei na primeira etapa, perdi na segunda, no ano seguinte passei e aí ingressei nessa área. O curso em si não era o curso dos sonhos, mas a possibilidade de ensinar é que me agradava. Então a faculdade foram 4 anos difíceis, né? Mas a ideia de ao sair daqui, eu vou dar aula para pessoas, vou estar ajudando pessoas através da matemática. E aí foi o caminho, de fato, que eu projetei para isso. E fez total diferença. Assim. Certo. Então aí, para quem está em casa, tá vendo? Não se limite, porque ele começou, não tinha um rótulo, professor de matemática, era professor de tudo. Né? Então você foi também se aprofundando, né? E ensinando aquelas pessoas, né? Sim. E como era lidar, né, com... Você já estava lidando com pessoas, né? Sim. E cada um também tem as suas particularidades, as suas dificuldades, e como era isso? É engraçado que hoje eu estava conversando justamente sobre isso lá na faculdade, né? Como você falou, eu estou cursando psicologia, e lá a gente vai fazer uma disciplina falando sobre essa coisa do estar na vida, né? Do estar no mundo. E aí teve um momento que a gente falou de eutanásia, enfim, uma questão bem polêmica. E aí eu contei justamente esse contexto dessa família que eu estive próximo por mais de 1 ano, né? Um dos filhos dessa mulher, Dona Marlene, sofreu um acidente. A família teve que ir toda de Aracaju para morar aqui em Salvador para dar assistência, né, médica, enfim, para esse irmão, para esse filho.
E aí, naquele contexto, eu já vi um contexto totalmente diferente do meu, né? De uma família toda dedicada pela saúde de um ente querido, pela manutenção da vida de alguém que estava no estado de tetraplegia, de inconsciência, talvez, que, como estava muito no início, ainda não sabiam se ele de fato entendia, se não entendia. Os avanços da tecnologia naquele momento ainda não mostravam muito, né? Então, eu já refletia sobre isso. Poxa, a garra dessa família para manter essa pessoa, né? Para dar todo o suporte, enfim. Então, já foi bem difícil perceber isso. E a curiosidade que isso me gerou, de perceber como cada pessoa da família reagia de um jeito, né? Sim. Um dos meus alunos reagia de uma forma muito otimista. Ah, meu irmão Gutão e tal, que era o rapaz que estava, né, com essa situação. Aí tinha um irmão que era mais rebelde, que era o caçula. O outro que parecia, assim, diferente à situação. A mãe altamente dedicada para esse filho. Então, cada um com um perfil, lidou com a dor de uma forma diferente. E aquilo já me despertou naquele momento eu não pensava em ser terapeuta, né? Nem cogitei essa possibilidade, porque não era nem professor, quanto mais. Então, mas ver aquele contexto já me trouxe uma curiosidade para essa complexidade humana, né? Como cada pessoa lida com um evento que para todos foi o mesmo evento, mas cada um lidou de uma forma diferente. Bacana, né? E esse olhar, né, de você começar a enxergar como cada um estava lidando ali, né, com a mesma situação, né? E é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida também, né? Porque eu aprendi isso, que não é o que acontece com a gente, é o que a gente faz com o que acontece. Perfeito. E isso faz toda a diferença, né? Então, você ali, né, inicia ali como o professor, e aí como foi depois, né? Essa formação, sendo já o professor de matemática, lidando ali com vários alunos, né, com vários tipos de comportamentos, como era isso? Foi bem intenso e bem difícil, né? Entender essa identidade profissional, de ser professor. Porque eu comecei no contexto particular, no colégio lá no IAPI, então era um contexto de aula para alunos que supostamente queriam, porque a família cobrava uma educação, enfim, né? E aí fiquei de fevereiro a julho de 2009 só em escola particular, até que eu ingressei na escola estadual, em escola estadual como reda, e eu fui para uma escola lá em Águas Claras. Então, um contexto completamente diferente, né? Porque essa escola de IAPI pegava a nata da galera que morava em IAPI. E essa escola de Águas Claras, a galera da periferia, né? Pessoas que eram mais próximas da minha realidade naquele momento, inclusive. E aí, naquele momento, caiu uma ficha que eu não tinha caído. Eu não sou só um professor de matemática. Eu sou referência para essas pessoas, eu preciso trazer afeto, eu preciso trazer cuidado. E isso ficou muito explícito já de cara, né? Quando eu olhava nos olhos dos alunos, quando eu perguntava como é que tá seu dia, quando eu tinha aluno que ia me esperar no ponto de ônibus para carregar livro, né? Aluno que me pedia a benção, né? Benção meu pai. E eu sou só seu professor, mas ok, né? Sim. Então era um contexto bem difícil, mas eu disse não. De fato, ser professor de matemática é uma missão. Naquele momento eu tinha clareza disso, né? Porque era um processo de dar ao outro o que o outro precisava. Matemática era só o pano de fundo, né? Então, foi bem interessante perceber esse lugar. Você falando, eu fico aqui, né, aprendendo e fico feliz com a sua história, porque ali já tinha um terapeuta, porque você estava cuidando e muitas vezes esses alunos não tinham isso, né, esse cuidado, esse olhar. E também era cuidado, como você falou, né? Os alunos tinham ali, lhe esperava no ponto para carregar o livro. Então, essa troca já estava existindo, né? E isso é muito bacana, né? E como era, né? Esses alunos seus, assim, esse cuidado? Quanto tempo você ficou nessa escola? Como era esse olhar dos alunos para com o professor Tiago? Eu fiquei um semestre na escola, né? E foi um semestre muito intenso, como eu disse, porque a escola, como eu cheguei no meio do ano e era reda, eu cheguei tomando o lugar de uma professora que era PST, porque tem os níveis, né? PST, reda, efetivo. E essa pessoa que eu acabei ocupando a vaga era irmã da vice-diretora. Então, o horário ficou uma bagunça. Então, eu tinha horários totalmente distintos, assim, do habitual. Ela fazia um processo de perseguição
por eu ter tomado a vaga, né? Eu ter tomado a vaga. Já imagino. Então, tinha a possibilidade de estar ali pelos alunos, mas a dificuldade de estar ali no ambiente corporativo, organizacional daquele lugar. Mas, pelos alunos, eu me mantive firme e forte. E aí, naquele ano, eu lembro que eu fui dar aula no dia do meu aniversário. Né? Porque no estado a gente tem a possibilidade de não trabalhar no dia do meu aniversário. Eu disse, não, eu venho deixar os alunos sem aula. E aí eu tinha um choque de realidade, porque ao mesmo tempo que existia esse cuidado, eram alunos altamente indisciplinados, e meu aniversário é em novembro, então eu cheguei em julho, já tinha uma caminhada lá, né? Sim. Então eram alunos indisciplinados, muitos mal educados mesmo, muitos sem afeto nenhum. Então quando eu falo essa coisa do cuidado, era um grupo muito seleto. A maioria não tinha, né? Era, é só mais um professor. E era mesmo, era só mais um professor que passou pela vida deles. Mas naquele momento, no dia do meu aniversário, eu lembro que eu saí da sala e fui pro banheiro chorar. Porque eu disse, não é isso. O que eu tô disposto a oferecer, eu não preciso receber em troca. Eles nem sabiam que era meu aniversário. Então, eles não precisavam me tratar bem neste dia, né? Eu ter vindo pra cá foi uma escolha minha. Eu lembro que eu fiquei extremamente frustrado, que eu poderia não ter ido, né? Enfim. E aí, de lá pra cá, todo ano eu opto por não trabalhar no dia do meu aniversário. Sim. Porque aí é algo que eu mereço. Hoje eu já entendo. Né? Que para além da necessidade do outro, vai a minha necessidade primeiro. E isso não é egoísmo, é amor próprio. Sim, a Bíblia fala assim, né? Ele diz, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro tem que ser nós, né? E aí eu também sempre lembro quando a gente está no avião. Sim. Ele fala assim, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Primeiro, você tem que colocar a sua. Se você não pode, você pode estar com sua esposa, seu pai, seu filho. Você tem que colocar a sua para depois colocar do outro, né? E é interessante, Aviv, que hoje eu tenho clareza disso plenamente. Na época, não. Na época, eu não pensava, como eles não pensavam em terapeuta, não cogitava nada disso. Não tinha muita lida com essa parte de autoconhecimento, né? Mas hoje eu digo, que bom que eu escolhi e que bom que eu me permiti naquele momento ir contra esse movimento para poder sentir na pele como seria, né? Mas enfim, então foi extremamente benéfico ter passado por ali. E aí eu lembro que logo depois eu precisei pedir remoção, porque era muito distante mesmo. Trabalhava na EPI, aí parei para lá, para Águas Claras. Tinha que ir para a Estação Pirajá, aquela coisa toda, né? Enfim. E aí eu consegui uma escola perto de casa. E aí foi outra pegada, assim. Uma escola que me acolheu de uma outra forma, a relação com os alunos era outra, né? Então, aquela primeira experiência me ensinou como ser professor para pessoas que não precisam de um professor, né? Precisam de outras coisas. E aí eu entendi o meu lugar, né? Pisei no chão e disse, não, calma. Primeiro eu tenho que olhar para o contexto, depois para o que eu vou levar para essas pessoas. E isso é muito importante, né? Quando a gente fala de enxergar primeiro, né? O que as pessoas estão precisando. E eu vejo isso muito claro dentro das famílias hoje. Sim. A desorganização. Porque muitas vezes os pais tiveram uma educação e eles, eu digo que de forma até meio que inconsciente, eles querem replicar aquilo, achando que aquele padrão é o que é o certo, né? E eu te confesso, hoje eu tenho 2 filhos, um de 12 e outro de 10, que vão fazer agora 13, quinta-feira um faz 13, em maio o outro faz 11. E acho que até os 5 anos eu tinha muito disso, de replicar o padrão que eu tive, né? E logo depois eu fui entendendo que eu precisava entender eles, que cada um tinha a sua personalidade, que cada um tinha os seus costumes, os seus hábitos e a sua forma de ser. E a gente vê muito um padrão de família de dizer assim, eu dou educação para eu dou igual para todos. E hoje eu vejo que não é dessa forma, né? Então, quando você falou ali, né, da escola, eu comparei muito isso à questão das famílias hoje, né? Primeiro, enxergar o que o outro precisa, né? Ter esse cuidado, ter esse olhar, isso é muito importante, né? E aí um ponto que me chamou a atenção quando você falou que você se sentiu frustrado com aquela situação, né? Como Tiago ali ainda, sem o entendimento, como você soube lidar com aquilo ali, né? Ou não também, né? Naquele momento, eu fui pro banheiro chorar. E depois? Depois eu disse, preciso olhar para isso. Como já era final de ano, não tive tempo de maturar essa ideia, né? Mas ali eu entendi que para olhar para o outro, eu precisava olhar para mim. Então eu não poderia simplesmente abdicar da minha vontade naquele dia ter uma folga, porque o outro naquele momento não queria. E porque na minha cabeça,
é aquilo que você falou, o que é bom para mim, né? Sim. Então, para mim seria bom ir à escola e ter um professor para dar aula. Então, eu imaginei, eu não vou deixá-lo sem aula só porque é meu aniversário. Sim. Porque o meu ideal de aluno seria estar lá querendo aula. Sendo que para eles era outra coisa. Não, já que a pessoa não veio, oba, é uma folga a mais, né? Uma aula vaga, né? Então, para cada turma seria uma aula vaga. Para mim foi um turno. Eu dava aula lá à tarde. Então foi o dia todo perdido, entre aspas, né? Mas eu não perdi porque eu ganhei. Eu ganhei o aprendizado daquela experiência. Isso. E uma coisa que você falou que é interessante que é a questão do modelo, né? O modelo do que a gente recebe, a gente tenta transmitir. E isso, de fato, é muito comum. Por muito tempo funciona, ou por um tempo funciona, mas chega um momento que você diz, não, peraí, eu tenho que reavaliar a rota, porque parece que desse jeito não vai. Dentro dessa questão que a gente trouxe um pouco aqui da família, né? Eu acho que todo mundo tem esse costume de dizer pro outro, pro filho, pra esposa, ou pro cônjuge, quem quer que seja, o companheiro, sempre te amo, ou pro pai, pra mãe, né? Te amo. E eu aprendi a ter um olhar diferente. Hoje eu não falo mais que amo. Eu pergunto, você se sente amado? Porque é interessante a gente se colocar nesse lugar de ouvir o outro, né? Porque às vezes a gente fala, não, te amo, mas às vezes é mais pelo hábito, pela força do costume, né? E quando a gente fala pro outro, você se sente amado, e aí a gente está se colocando num lugar agora de ouvir talvez o que a gente não queira, né? E isso foi muito importante. Quando eu aprendi a fazer isso, né? Com os meus filhos, então, né? Eu perguntava para eles, vocês se sentem amados? Vocês têm a certeza que o pai de vocês ama vocês? E isso era muito bacana porque eu sempre tive uma resposta, né? E às vezes quando a gente é um pouco mais duro, ele meu pai, você pode melhorar aqui. Aí eu, sim, mas qual é o contexto desse melhorar? É só porque não cedeu à sua vontade, né? Então isso é muito importante, né? A gente abrir para também ouvir o que o outro vai nos trazer, né? Então, isso é algo que me chamava a atenção e eu aprendi, né, a desenvolver isso. E eu acho isso muito bacana. E é super interessante isso que você fala. Eu nunca pensei desse ponto de vista, né? Porque quando a gente fala eu te amo, e falar eu te amo, eu ouvir eu te amo, ai que lindo, né? Mas quando eu digo eu te amo, eu estou falando que eu te amo no modelo do que pra mim é amor. Mas existem várias formas de amar, né? Existe o amor daquele que serve, existe o amor daquele que dá carinho, existe o amor daquele que cuida, existe o amor daquele que bota no colo e carrega para a vida inteira, né? Então, será que o amor que eu ofereço é suficiente para você? Será que o amor que está sendo colocado nesta relação de fato atende ao que você idealiza como amor? Isso. Que às vezes eu te amo de um jeito que não é o que você precisa ou espera. É bom só para mim, que estou colocando esse amor em jogo, né? Mas é importante saber se o amor está sendo compartilhado de uma forma bacana para todos os envolvidos. E tem um livro que fala muito sobre isso, não sei se você conhece, As 5 Linguagens do Amor. Sim. Né? E é bem bacana. Sobre isso. Porque assim, existe por exemplo, a forma de expressar o amor não verbal, né? Tem gente que gosta de ouvir, né? Tem gente que não faz muito sentido, que mais ele gosta de receber um presente, ali ele se sente amado, né? O outro gosta de uma palavra de afirmação, né? Ele fez algo, ele quer que alguém chegue lá e valide aquilo para ele. Então, quando eu aprendi isso, de perguntar se sente amado, eu comecei a entender mais, né? Nesse contexto de eu te amo, mas da minha forma ou da forma que é bom para você. E quando a gente fala do amor, tem que ser bom para o outro e não para a gente, né? Isso é muito bacana. Entender isso. E dentro disso que a gente está falando, aí já começa a linha do psicoterapeuta. Vamos lá, tá tudo aqui. Já começa aí. Você vê que esse eu vejo que era um chamado. Porque Deus foi colocando pessoas na sua vida e lhe dando situações, né? Quando você muito cedo ali disse que você vivenciou uma frustração, então, de certa forma, você já estava seguindo uma linha ali de um propósito, de um chamado, e como esse despertar, né, para a psicoterapia, para olhar para o outro, para curar pessoas, como foi que isso despertou?
Tá. Eu lembro que lá na adolescência, quando eu estava no ensino médio, eu fiquei, vai fazer o que quando eu crescer, né? Vai fazer um vestibular pra quê? Eu lembro que eu cogitei várias possibilidades. Fonoaudiologia, ciências contábeis, ciências biológicas, psicologia. E umas coisas que... nada a ver com nada, né? Então, é sobre isso. E eu lembro que psicologia estava nessa lista, né? Mas, naquele contexto, eu pensava que psicologia é a questão das crenças limitantes. A psicologia é para quem é rico, porque vai acabar a faculdade, o pai vai montar um consultório e vai começar a atender, né? E naquele momento eu não tinha a possibilidade de pensar, de sonhar dessa forma. Eu não entendia que o sonho não tem tamanho, né? Então eu limitei os meus sonhos. Mas não era um sonho, era uma possibilidade. E como professor de matemática, é isso que eu falei, de olhar no olho do aluno, de perguntar se está bem, de saber o nome de todo mundo, né? Esse ano não está acontecendo isso. Teve uma mudança na escola de turmas e tal. E aí eu cheguei numa turma, fiz a chamada num dia, no outro, já chamava pelo nome alguns alunos. E já sabe meu nome? Já. Mas por que meu nome? Ou porque você é importante, né? Então os alunos até hoje sentem esse impacto de ser chamado pelo nome. De eu passar do lado, pegar no ombro, você tá bem hoje? Como é que você tá? Eu dou aula à noite. Um contexto completamente diferente, atípico, né? Então, é natural que, para mim já é natural fazer esse acolhimento humano. E aí, hoje tudo bem porque eu sou terapeuta, mas mesmo quando eu não era, eu ouvia, você parece que é psicólogo. Você olha pra gente e parece que sabe que a gente não tá bem. O senhor tem uma paciência para conversar. Então, já tinha um olhar para além da matemática, que é aquilo que eu falei. Matemática sempre foi pano de fundo, né? E até hoje é. Então, naquele momento veio despertar, mas ok, tem uma habilidade social para lidar com a dor do outro, mas isso não me torna um terapeuta, né? Nem cogitei. Mas em 2016... eu passei por uma questão pessoal que me fez buscar a terapia. E aí, na primeira sessão, né, quando eu saí melhor do que eu cheguei, eu disse, velho, eu quero fazer isso. Eu quero ter a possibilidade de aliviar as dores, como essa terapeuta fez comigo. Inclusive, hoje, tô chegando, viu? Daqui a pouco eu tô aí. Hoje tenho terapia com a mesma terapeuta. Né? Precisei voltar, inclusive. Então, foi muito mágico, assim, né? Muito significativo aquele contexto clínico, terapêutico, de eu entrar com a dor e sair tendo um significado daquela dor. A dor não desapareceu, mas eu entendi por que ela existia. E aí, naquele momento, eu disse, preciso fazer isso. E aí comecei a buscar, né, cursos de fato para ser terapeuta. Encontrei a constelação familiar. Desde sempre é o meu xodó, né? É uma das técnicas que eu mais gosto. E aí, a partir da constelação, uma amiga disse, não, faz o curso de Jordan Campos. Eu, quem é Jordan Campos? Né? E ela, não, bora no evento, que era o terapeuta responde. E aí eu fui nesse evento, quando eu vi aquilo, eu disse, quero fazer isso. E aí me matriculei no curso, e no primeiro dia de aula, quando ele falava com você, eu disse, velho, eu sempre vi a vida desse jeito. Então parece que já tem uma latência de alguma coisa aqui que me coloca nesse lugar, né? Sim. De poder olhar para o outro com mais humanidade. E aí tô aqui já há 5 anos atendendo e foi a melhor escolha que eu fiz. Que coisa boa, né? E quando você fala ali, né? Quando você tomou essa decisão por um problema pessoal de fazer a terapia, e aí quando você começou a falar ali, eu falei, meu Deus, como eu já fui ignorante na minha vida. Porque assim, eu lembro que na minha adolescência eu cheguei a pensar também no curso de psicologia, mas como minha família já vinha numa carreira jurídica e tal, e eu na época era filho único, meu pai nunca me obrigou, mas eu senti aquele peso de ter que, né, só tem você. Né? A lealdade invisível, isso, né? Exatamente. E eu cheguei a pensar, mas eu falei assim, mas eu vou fazer psicologia pra quê? Porque psicólogo só cuida de doido. É meio polêmico o que eu vou falar, mas era ignorância, gente. Mas era ignorância, e eu tenho que falar isso, doido, tá? Eu tive esse pensamento, né? Falava, terapeuta, psicólogo só procura quem tá doido. E eu fiquei durante muito tempo tendo doido. Doido. Literalmente. E eu falei, cara, mas isso não faz sentido, eu vou seguir essa linha. E hoje eu vejo que ainda tem muitas pessoas que têm esse preconceito. Principalmente os homens, que acham que só vai buscar terapia, o psicólogo, quem está com algum problema, ou quem está doido. A palavra que sempre se usa é essa, tá? É o doido. E a gente tem que quebrar isso, porque terapia é vida, terapia faz bem para todo mundo. Eu sou prova disso, né? As transformações que eu já tive na minha vida, meu Deus, né?
e graças também, né, ao encontro que eu tive com o Jordan. Né, porque ali no Catarse foi algo transformador, né, foi algo que me despertou, foi algo que me fez ter transição de carreira, tomar essa coragem, né? E como foi essa conexão sua com o Jordan Campos? Tá. Quando eu conheci no Terapeuta Responde, né, eu vi, e ali é um espetáculo, né, mas é um espetáculo que já ajuda algumas pessoas. E aí eu achei interessante muito do que ele falava, não apenas o que ele fez, porque eu entendi que fazia parte de um processo meio organizado e didático, né, para gerar um impacto no outro. Mas as coisas que ele falava, né, a forma de refletir sobre a vida, sobre as dores, sobre a complexidade humana, e aí ele disse, faz sentido para mim. Quero olhar para isso de uma outra forma. A entrega, né? A entrega que ele se permite, exatamente. E aí entrei em contato com a assessora dele na época para poder fazer a inscrição no curso, enfim. E aí eu lembro que já na entrevista, quando ele perguntou, por que você quer ser terapeuta? Eu disse, porque eu quero ajudar pessoas. Ele disse, pode vir. Né? Então a entrevista foi bem papum, porque é isso, o meu objetivo sempre foi ajudar o outro. E eu vejo que a terapia transpessoal sistêmica, que é a abordagem que hoje eu trabalho, abarca muito da nossa complexidade. E nenhuma abordagem vai ser 100%, né? Sim. Mas ela abarca muito de muita coisa. E isso me deu uma garantia de que não, eu estou no lugar certo. Porque eu queria trabalhar com constelação, queria trabalhar com terapia regressiva, queria entender um pouco mais de tarô. E ali eu vi que eu estava no lugar certo porque me permitia pelo menos conhecer essas ferramentas todas, né? Sim. Então, o encontro com ele foi um encontro... Sabe quando você diz assim, parece que aqui é o meu caminho, parece que agora eu me encontrei? Sim. Então, vai muito desse lugar, né? Muito bacana. Porque como professor, e eu não deixei de ser professor, né? Como professor, já tinha um prazer na vida mesmo, dizer, não, isso que eu faço é importante, mas ser terapeuta leva para outro lugar, né? Então, hoje, sendo psicoterapeuta, quando você fala o quanto a terapia te transformou, eu também passo por esse processo, óbvio, né? A gente também é lapidado ao longo do processo. E eu tive feedback da coordenadora lá da escola, né? Da coordenadora pedagógica, quando ela sempre que tem oportunidade que a gente está conversando, ela fala, nossa, você mudou tanto depois que se tornou terapeuta, né? Porque eu lembro que eu era uma pessoa muito mais rígida, muito mais... Caxias, não, tem que ser assim, se a regra é essa, tem que seguir a regra, né? E não que hoje a gente seja anarquista, que não queira a regra, mas a gente consegue ter um olhar para além disso. Então, tá, mas neste contexto, o que é que faz sentido para esse aluno, né? Que tipo de matemática eu vou levar para essas pessoas que estão no contexto de exclusão, tarará, enfim. Então a gente começa a ter um outro olhar para a vida e a minha postura mudou completamente. Eu me sinto mais leve para com o outro, mas em compensação a autocobrança permanece, né? Quando você diz, o currículo, tá, mas por quê? Né? A terapeuta tá me aguardando já tô com a hora marcada. Mas é essa coisa de se cobrar sempre o melhor, né? De fazer sempre o melhor. Mas a terapia ajuda a olhar para isso de uma forma inimaginável, assim. Muito interessante. Isso é muito bacana, né? Esse olhar que a gente passa a ter, né? Depois da terapia. Eu digo que Deus foi maravilhoso na minha vida, né? Porque Ele colocou pessoas que eu já estava num estágio da minha vida que eu olhava e dizia assim, eu não aguento mais tudo isso. Eu não quero mais viver dessa forma. E aí foi quando eu tive esse encontro lá no Catarse. Não me expus tanto, não me coloquei, mas as transformações que eu vivenciei ali, na vida das pessoas, aquilo me tocou, né? Aquilo foi não sei, de alguma forma, borbulhando algo em mim que eu falei assim, se elas podem, eu também posso, né? E eu vi realmente transformações. E na entrega do Jordan, no Catarse que eu participei, uma participante começou, né, a ter ali, enfim, seus processos, e ele colocou a mão, né, na boca. E ela mordeu, a entrega dele é tão forte que machucou. Mas em nenhum momento ele falou, eu vou sair daqui. Não, ele continuou dando, né, a entrega dele. E assim, o mais incrível foi eu ver no último dia a transformação daquela pessoa. Porque ela entrou lá dizendo que detestava seres humanos. E ela saiu de lá abraçando todo mundo. A transformação foi surreal. Eu acho que a transformação dela foi a minha catarse. Porque eu falei assim,
é possível, né? É possível. E você trazendo isso, né, sobre a gente olhar para o outro, falando sobre, né, a terapia, a psicologia, o que é que eu vejo hoje, Thiago, como um ponto importante? É que nem todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. Um exemplo, quem tem vícios, quem tem problema com álcool, com droga. Eu vejo que as pessoas, principalmente também, eu vou dizer isso, alguns médicos, querem seguir um padrão e uma regra para todos. Né? Um exemplo, o cara que tem vício, vamos internar. O caminho não é esse, cara. Eu não vejo que seja dessa forma. Porque eu acho que primeiro tem que olhar para aquele ser humano. O que ele está buscando ali, né? Porque, um exemplo, tem gente que toma Dorflex e a dor de cabeça não passa. Tem gente que toma Anador e a dor de cabeça passa. Então, cada um tem a química certa que o corpo vai receber. Precisa naquele momento. Então, eu vejo que a gente tem que olhar para a pessoa, não para a causa em si, o que está acontecendo ali, né? Porque muitas vezes, quando acha que vai resolver com a mesma fórmula, eu vejo que só resolve o sintoma, não a causa, né? E eu posso falar isso com um pouco mais de propriedade, porque eu vivenciei isso, né? Eu passei por esse processo. Então, eu sei, né, o que realmente pode libertar o outro. E é realmente olhar para o outro, não porque ele está ali, né? O que é que ele está buscando naquele lugar. Né? Isso é muito importante, a gente vai abordar aqui, mas agora eu vou dar um recadinho de novo para quem está em casa. Segue lá o Instagram dele, @thiago.lucena, e ele também tem atendimentos presenciais e online. Isso, presencial. Atendimentos presenciais e online. Vai lá no Instagram, se você quer marcar, né, uma consulta, vai lá, manda uma mensagem lá no Instagram, @thiago.lucena. Os atendimentos são presenciais e online, e aí você fica à vontade lá, tá? E outra, ele também faz constelação familiar, não é isso, Thiago? Constelação. Faz grupos de constelação. Isso. Me fala um pouco mais aí dessa constelação a gente faz tanto presencial como online, né? Presencial com pessoas ou com bonecos. Então, se a pessoa não quer trabalhar em grupo, quer trabalhar individualmente, pode ser feito isso presencialmente ou online. Online tem uma plataforma que a gente consegue fazer, presencial tem os bonecos também que a gente manipula, né? E em grupo, sempre, geralmente dia de quinta-feira à noite. Então não tem datas fixas por conta da agenda. Esse horário de quinta-noite né? me complica todo, gente. Dá briga, deixa porque só quinta. É porque eu sou professor, eu também sou professor, né? Então eu dou aula de segunda a quarta, então só sobra quinta-feira, porque sexta sempre tem compromissos com o próprio TTS. Então, quinta-feira é o dia que fica na semana dedicado à constelação, mas fica à mercê do calendário de reunião da escola, né? E quem quer fazer, pode ir lá no Instagram, mandar essa mensagem? Pode ir no Instagram, né? Só uma correção, é _, Thiago. É underline? Então me perdoe. Vai estar na descrição. Me perdoe, gente. Tudo certo. É underline, eu tô aqui falando ponto. Mas tem um ponto. Underline. Underline Thiago.lucena. Se botar Thiago Lucena aparece. Tem underline no início. Com underline tem um ponto no meio. Porque é assim, né? Tem mas que aí dificultar. Tem que dificultar. Acho que, se você colocar lá, acho que vai, mas coloque certo. Underline Thiago com th.lucena. Isso. Esse underline me pegou. Então é isso, a constelação pode ser feita dessa forma. Na verdade, todas as técnicas que eu trabalho hoje podem ser feitas tanto presencial como online, né? A própria terapia regressiva, a pandemia trouxe essa verdade pra gente. Sim. Muita gente, mas até regressiva, assim, até terapia regressiva a gente consegue fazer online. Hoje eu atendo pessoas de fora de Salvador, de fora do Brasil, né? Então, é super natural já esse processo de atendimento online. A única coisa que a gente não faz de forma avulsa é a terapia regressiva. Tipo, a pessoa entra em contato, eu queria fazer uma regressão. Não. Precisa estar no acompanhamento para entender até onde a constelação de fato é necessária e pode ajudar. A regressão é necessária e pode ajudar, né? A própria constelação, quando a pessoa me procura, eu quero fazer constelação. Como a constelação pode te ajudar, né? Então, tem isso. E tem a numerologia também, que é um serviço à parte, embora seja terapêutico. Sim. É um processo de autoconhecimento, mas ele é um trabalho mais artesanal. Então ele é de fato à parte, e a partir dele a pessoa pode empreender uma terapia, né? Se querer começar um processo terapêutico. Mas o mapa é a parte mesmo.
Tá vendo? O cara tem várias ferramentas, então não perca essa oportunidade não. Vai lá, manda uma mensagem para ele no Instagram. Não esquece de colocar um underline. Manda essa mensagem, marca seu agenda e seu horário, enfim. Tenho certeza que vai te trazer muitos benefícios, porque terapia é vida, não é isso? E muita gente pergunta isso, Habib. É interessante você falar das técnicas, que é assim, qual a melhor técnica para blá blá blá, né? Tô me separando, qual a melhor técnica? Não é sobre a técnica, é sobre a dor, Exato. Que é aquilo que você falou. Isso. Quando a gente olha a história da humanidade, quando se trata de saúde mental, por exemplo, né? A gente ainda tem um modelo muito médico. Então, se a dor é no joelho, é porque o ligamento do joelho não tá bom, a articulação, alguma coisa do joelho não tá boa. Mas pode ser uma sobrecarga de peso da coluna, por exemplo, né? E aí a lombar também tá comprometida, ou você tem problema no joelho esquerdo e acaba usando mais o direito, então a dor fica em outro lugar, né? Então, quando a gente tem esse olhar sistêmico, a gente entende que não é causa e efeito. As nossas dores não são tão lineares. E olha que eu sou professor de matemática, né? Não é tão cartesiano. Então, se isso, então aquilo. Se fosse assim, não precisaria nem terapia, né? Teria um manual de como ser humano, como lidar com as dores. Então, se a dor é essa, é porque o problema é tome isso daqui. Isso não funciona. É preciso, de fato, ter um olhar caso a caso. Ainda que a gente diga, não, em geral, pessoas que passam por tais eventos reagem de tal forma. Ok, mas cada um é um, né? Cada ser humano é único em sua complexidade, em sua subjetividade. Então a gente precisa ter um olhar sistêmico para aquele contexto de dor, para daí entender o que fazer. Então, trabalhar com muitas técnicas hoje é só para dar ao meu paciente, ao meu cliente de constelação ou de numerologia, uma possibilidade de dizer assim, eu tenho ferramentas para olhar para a sua dor, mas a ferramenta pouco importa, o foco aqui é você, é o seu bem-estar. É fazer o processo toda a diferença. Né? Sim, totalmente. Isso é muito bacana. Você trazendo isso, tem a questão da psicossomática. Sim. Né? Porque tem gente que passa por alguns processos e aí faz exames e nada detecta, né? Uhum. E aí vem muito dessa parte da psicossomática, né? Me fala um pouco também sobre isso. Então, quando é uma dor física, é muito comum que as pessoas procurem médicos, né? Então, se a dor é no joelho, vai procurar um ortopedista, se a dor é no coração, vai procurar um cardiologista, se a dor é no estômago, vai procurar um endocrinologista, um gastroenterologista, né? Sim. Mas ok, se faz vários exames e não detecta, o que é? Né? Então também nesse processo histórico da humanidade tinha lá, é coisa de Deus, é castigo, e aí joga lá na conta do místico, pecado, né? Pois é do pecado, cometeu o pecado, exatamente. Mas hoje a gente sabe que não, que de fato as nossas emoções condicionam esse bem-estar físico. Então, quando a dor começa no físico ou está no físico, é porque as emoções já estão dilaceradas. Mas a pessoa não busca um terapeuta, um psicólogo, vai buscar primeiro um médico daquela especialidade, até que descarta todas as possibilidades e aí vai para a terapia. Quando é alguém que já entende que talvez aquela dor no estômago é porque engoliu coisas a vida inteira que não queria, né? Ou aquela dor na coluna é a sobrecarga de uma família que tá ali só sugando a energia e se aproveitando de algumas coisas, enfim. Então a pessoa diz, eu preciso ir para terapia. Então quando chega na terapia, terapeutas sérios descartam possibilidades, porque é de fato um processo investigativo. Sim. Então se alguém chega e a primeira queixa é, estou com dor na coluna. Aí a primeira coisa, você já fez os exames, né? Já foi no ortopedista, já procurou ver isso. Tô com dor no coração. Já foi um cardiologista? Por que é importante saber? Porque pode ser fisiológico, meramente fisiológico. Pode. Por exemplo, sinusite. No meu caso, e assim como milhares de pessoas, muda o tempo, a sinusite ataca. Dá pra dizer que é sempre porque tá com medo? Não. Pode ser só fisiológico, né? Tanto que muita gente, o que é que você tá pegado que não quer desapegar? Eu disse, não, gente, é só porque mudou o tempo, né? Então nem tudo é psicossomático, mas se existe uma fragilidade na imunidade, a gente já entende que isso também é sistêmico. Então, se eu não estou 100% bem, e aí a definição de saúde da OMS, né? Bem-estar completo. Impossível. No mundo que a gente vive, isso é utopia. Mas, para o OMS, a gente só tem saúde se tiver 100% com bem-estar. Então, quando não, a gente consegue, através da psicossomática, entender qual a relação daquela dor física com a emoção, né? Que emoção
em desequilíbrio gerou aquela disfunção física, mas às vezes não é. Né? A pessoa faz um exame, detecta que é uma questão fisiológica, faz a medicação e o tratamento que o médico recomenda e super funciona. Mas, obviamente, se ela busca terapia e a gente, no processo investigativo, entende que tem eventos que podem estar alterando o estado de bem-estar dela, aí a terapia pode também dar conta, também somar com esse processo. Eu vivi uma experiência assim. Eu tomei remédio, eu tinha a famosa gastrite nervosa, né? O nome já diz, né? Nervosa. Mas era incrível, porque assim, quando eu não tomava o remédio, eu sentia um queimor terrível. E um belo dia, um amigo, ele chegou para mim e me viu tomando remédio, mas não sabia que remédio era aquele. E ele me perguntou, que remédio é esse? Eu falei, pro estômago. E ele falou, antes de eu ir embora, você vai deixar de tomar esse remédio. Eu não acreditei. Não acreditei no que ele falou. Eu falei, eu tomo um remédio, já tinha, sei lá, 10 anos na época. 10 anos, 9 para 10 anos que eu tinha tomado o remédio. E eu falei, tá. E aí um belo dia ele chegou para mim e falou assim, quem da sua família morreu e você não enterrou? E aí na hora a fichinha caiu, né? A fichinha caiu porque eu tinha vivido isso. Pelo fato de minha família, né, morar no interior, eu vim para Salvador com meu pai e a família toda ficou lá. Então, quando eu perdi 4 pessoas muito próximas, eu criei uma estratégia, né? Desde adolescente ali, quando eu comecei a perder, eu criei uma estratégia. Eu falei, eu não vou pro enterro, porque eu não quero ver essas pessoas no caixão, eu quero guardar a lembrança delas vivas. E eu não me toquei. E ali desenvolveu a gastrite nervosa. E ele fez um processo que ele deu o nome de ressignificação de túmulo. E daquele dia para cá, eu não tomo mais remédio. Então, eu vivi isso. E realmente, quando eu entendi isso, eu falei, caraca, meu irmão, foram 10 anos, né? E como você falou, nem tudo vai ser isso, né? Mas muitas coisas a gente tem que, como você falou, fazer o processo investigativo e se abrir, né? Então, quantas pessoas não estão nessa mesma situação? Ou por outras, né? A minha foi a gastrite nervosa, mas pode ser outros problemas que pessoas têm que não ainda despertaram. Estão achando que é só físico, né? E não é. E então, é muito curioso quando a pessoa chega no processo terapêutico com uma questão física, né? Ainda que não tenha sido levada por isso. Então, tá passando por uma situação na vida, buscou terapia. Mas no processo investigativo da anamnese, a gente acaba percebendo pontos que vão para além disso, né? Isso. E aí eu lembro de um caso que foi muito, muito impactante para mim, dentre tantos, né? Mas de uma paciente que tinha anorgasmia, dificuldade de ter relação sexual, de sentir prazer nas relações, enfim. E aí a gente foi fazer uma investigação, né? Então fez um processo de visualização do baixo ventre, e aí ela visualizou a mãe dentro do útero. A mãe dela dentro do útero, né? E aí, diante de tudo que a gente mexeu lá, ela estava pareada com a dor da mãe. Cara. A mãe estava num casamento falido, que já não tinha relação sexual com o marido. E ela, por identificação com a mãe, entendeu que aquela dor também era dela. Então a mãe se fechou para a libido e ela também, né? E isso de forma, obviamente, muito inconsciente. Então ela estava honrando esse lugar de não sentir prazer através das relações. E ela nem lembrava, ou nem sabia, não vou lembrar agora, mas ela não tinha nem consciência total do quanto isso era profundo para a mãe, né? Porque era violentada por esse marido, enfim. E aí, no processo terapêutico, quando isso veio à tona, ela achou estranho a mãe estar ali, mas no processo de diálogo, aquela visualização foi trazendo verdades. E aí depois ela foi, né, depois da sessão ela foi, conversou com a mãe, tá acontecendo isso, né, mãe? Tá. E a mãe só chorava, né, e aí se abriu com ela, ou seja, através do processo dela, a mãe teve a possibilidade de também desabafar. Sim. Ainda que não no contexto de terapia, mas de colocar para fora algumas coisas, né? Então, por isso que a gente fala que o processo é sistêmico, porque quando um melhora, de alguma forma isso chega no conjunto. Né? E muitas vezes, né, os pacientes, eles vão para a terapia querendo buscar algo muito lógico, né? Eles vão querendo, eles montar o quebra-cabeça, querendo fazer o mapinha ali, né? E nem sempre, no início a gente tem que dar lógica, né? A lógica vem depois, né? Mas eu vejo que os pacientes já chegam prontos, né? Querendo dizer, não, mas eu sei que eu tenho isso, eu sei que eu sinto isso. Tá, mas e por que não resolveu, né?
E isso é bacana, é bacana. E depois da pandemia, muita gente traz verdades mesmo. Não porque eu assisti a live de não sei quemzinho lá, né? Psicólogo, terapeuta, não sei quem, doutor, não sei quem. E ele disse que isso é porque aí, se eu já sei. Como é que a gente resolve isso? Então, primeiro a gente tem que ter garantia de que é isso, né? Então, ainda que a gente tenha respostas prontas, precisa certificar se isso de fato faz sentido pelo viés da lógica do corpo, da emoção. Não é a lógica que está aqui, é a lógica que é sentida, não que é sabida, né? Então, tem que ter um outro olhar também para essas verdades. Porque às vezes não é verdade, a gente fica ali só dizendo amém, algo que não ajuda. Querendo acreditar naquilo, né? Sim. Não, eu sei, eu estou enxergando aquilo, porque muitas vezes é isso. É o que você está enxergando, mas de fato não é aquilo. Sim. Muitas vezes está lá atrás, né? Enfim. E me fala um pouco também o que você entende, né? E a sua opinião sobre esse diagnóstico hoje, né? As pessoas estão se autodiagnosticando autista, TDAH. Me diz aí o que você pensa, o que você acha sobre tudo isso, Thiago. Então, é uma seara muito complicada, porque lida com verdades do que a gente está trazendo, né? E que quando você diz para o outro, de paciente assim, tive um caso recente, né? Uma paciente que, porque eu acho que eu tenho TDAH. Porque eu procrastino, porque eu não sei o que lá, porque eu não sei o que lá, porque eu não sei o que lá. E aí vários sintomas que ela se identificou, né? E aí eu percebi que, de fato, no processo terapêutico, ela estava patinando. Não havia um desenvolvimento a contento, né? Sim. E aí eu disse assim, então vamos lá. Parece que ela só quer um diagnóstico. Ela precisava que eu validasse que tudo que ela fazia e sentia e percebia era por conta de algo que eu não tenho como dar, né? Eu não sou psicólogo ainda. Eu sou psicoterapeuta. Psicoterapeuta não diagnostica. Então eu disse pra ela, se pra você é importante ter um diagnóstico, mas eu não quero um diagnóstico, só tô dizendo que eu tenho. Ou seja, já tá lá com o rótulo estampado, né? E aí foi que eu compartilhei com ela que assim, se de alguma forma esses sintomas comportamentais estão atrapalhando, então não é ter um diagnóstico para ficar por trás disso. Porque eu sou depressivo, tenho TDAH, né? Sou borderline, sou bipolar. Não é sobre isso. É entender que, caso exista uma patologia nesse sentido, o que fazer para ser mais funcional? Porque sempre a queixa é, isso me atrapalha em tais aspectos. Então, para que não atrapalhe, existem formas de olhar para isso. Então, no caso do TDAH, tem medicações que precisam ser passadas por um profissional. Então, não é porque meu primo tem TDAH, o médico passou tal remédio para ele, eu vou comprar também. Não faz isso. Por que não? Porque você pode não ter a mesma coisa, pode ter em outro grau. Aquela medicação nele pode fazer um efeito e você pode fazer outro completamente adverso. Então, o interessante seria buscar um diagnóstico com um profissional sério, com um psicólogo que trabalha com avaliação diagnóstica, com neuropsicólogo, né? Com um médico especializado nessas áreas, para daí você saber se de fato aquele conjunto de sintomas são fechados em um diagnóstico que possam te ajudar a lidar com isso, com esse evento, né? Com esse fenômeno. Em contrapartida, tem pessoas que não querem isso. Só querem ter o discurso de que sou isso, né? Para justificar até algumas coisas. Né? Exatamente. Então, os ganhos secundários. É porque eu sou depressivo, então é por isso que eu fico assim o tempo todo, falando assim. Tá, mas a falta de ação na vida te leva a quê, né? Então, muita gente prefere não olhar mesmo. Prefere só sustentar o autodiagnóstico. Não, eu vi no Google. Fulano disse na live, então eu tenho, porque é tudo que ele falou é que acontece comigo. E aí a gente fica num lugar de, ok, não vou invadir essa seara, né? Quando a pessoa se coloca aberta para olhar para isso, faz os devidos encaminhamentos, como eu fiz com essa paciente, né? Tenta levar a reflexão de outros aspectos para além do diagnóstico. Mas quando você vê que a pessoa está fechada nesse autodiagnóstico e não se abre a possibilidade de mudança, eu, por exemplo, encerro o processo terapêutico. Enquanto a sua busca for essa, eu não consigo te ajudar. Porque aqui não é lugar disso. A gente não consegue dar um diagnóstico. Eu não vou te dar um papel assinado, carimbado. Então, você tem isso, isso e isso, né? Então, a pessoa acaba se frustrando porque acha que qualquer terapeuta pode fazer isso, confirmar um diagnóstico que não existe. Rotular, exatamente. Recentemente, né, eu peguei um Uber e a gente conversando, ele falou, meu filho tem TDAH, meu filho é autista, é grau 1. E a gente conversando e tal, e ele falou assim,
quais são os direitos que eu tenho? Eu vi uma matéria falando que o autista agora ia ter um benefício, né? Que é o LOAS, né? E quanto é esse benefício? Então, assim, se meu filho tem, vamos usufruir disso. E eu fiquei ali seguindo a viagem, ouvindo aquilo, e eu falei, nossa, o cara tá feliz pelo filho. Ele tá rotulando o filho, mas ele não tá pensando em tratar, em cuidar do filho, ele não tá olhando para a doença em si. Ele estava olhando para um benefício que o filho poderia receber. E eu fiquei me perguntando, e eu perguntei para ele. Eu falei, cara, talvez vou te fazer uma pergunta que você não goste, mas a pergunta vai ser mais no lado reflexivo. Você está mais ligado, você está se importando mais com o benefício, com o dinheiro que o seu filho pode receber, ou com a cura do seu filho, ou o entendimento disso, o bem-estar, né? A evolução dele. E aí ele ficou assim, ele estava dirigindo, e ele parou, olhou para mim pelo retrovisor e não soube responder, né? Então ali eu acho que... Ou teve vergonha de responder. Eu acho que de uma certa forma eu fiz ele refletir, né? Para ele olhar para aquilo e olhar para a causa, né? E não para um benefício, porque a palavra mais forte que eu ouvi foi quando ele disse assim, se meu filho tem, vamos usufruir disso. Vamos buscar os benefícios. E eu falei, meu Deus. Isso foi uma pessoa, mas eu tenho certeza que tem milhares. E é geral. Né? Que tá nesse mesmo sentido. E é como a gente está nesse bate-papo aqui, a gente falou, né, desde cedo, você começou a ter esse olhar, de olhar para as pessoas, de entender o processo de cada um, né? Porque, como você disse, se o primo foi diagnosticado com aquilo, não é porque você se rotulou, se você também tem, que aquele mesmo remédio, aquela mesma química vai funcionar da mesma forma no seu corpo. Então, cada um é cada um, né? Cada um tem a sua individualidade, a sua particularidade, cada um tem os seus cromossomos, né? Cada um é feito de uma forma única e exclusiva. E a gente precisa entender como está o processo daquele ser humano, né? E isso me chamou muito a atenção, Thiago. Isso que você fala do TEA, eu estou pegando uma disciplina agora na faculdade que é justamente esse tema, né? Intervenções psicológicas em pessoas com TEA e PCD. E aí a gente vê absurdos acontecendo, né? Porque isso é muito polêmico, vai gerar polêmica, mas vamos lá. Existe sim uma onda de pessoas se aproveitando da capitalização das doenças, né? Dos diagnósticos, dos rótulos. Aquele cordãozinho que identifica pessoas com TEA, né? Que é aquele do quebra-cabeça e tal, é vendido aleatoriamente, né? Tem um cordãozinho com girassol também que identifica, também é vendido de forma aleatória. Ou seja, qualquer pessoa pode pegar um cordão daquele e botar no pescoço e dizer, eu sou autista. E não é sobre isso, né? Existe sim muita necessidade de luta, e isso ficou muito teve uma visibilidade muito grande no Brasil com o Marcos Mion e o filho dele, né? Com outras pessoas que também estão nessa luta já há bastante tempo. Então hoje a gente vê vagas especiais em estacionamento de shopping. O Shopping Salvador, por exemplo, que tem um horário específico no mês para pessoas com autismo. Então, luz é reduzida, barulho é reduzido, lugares que oferecem gratuitamente abafadores de ruído. Então, existem sim ganhos acontecendo por conta dessa luta, mas existem pessoas que só se aproveitam disso. Então, isso dá dinheiro? Vamos criar um pacote do mercado para isso, né? Então, se seu filho é autista, traga para cá, porque aqui a gente faz isso. Então, que bom que existem conquistas por conta das lutas que vêm sendo empreendidas desde bastante tempo, mas que pena que as pessoas acabam deturpando isso, e isso acaba caindo no lugar comum, né? Então qualquer pessoa hoje pode se dizer autista, porque não basta olhar para dizer que tem, né? Não é uma doença que tem não é um transtorno que tem um lugar síndrome de Down. Você olha e você, não, essa pessoa tem síndrome de Down, né? Tem os traços, né? Tem uns traços, mas autismo não necessariamente, né? Por exemplo. Então é bem complicado você ter que lidar com isso socialmente, porque tem pessoas que podem estar só se aproveitando disso,
né? Para ter vantagens, para usufruir de benefícios que não cabem, né? Eu sei que isso ficou muito forte quando ele falou, eu vou usufruir disso. Eu falei, meu Deus, mas assim, não é algo, não é ganho isso. Sim. Né? Então, eu acredito nisso, que eu acho que ele ficou reflexivo, né? E espero que ele realmente tenha olhado agora para a causa, né, do filho dele em si. Tiago, nosso bate-papo tá muito bacana, mas a gente está chegando aqui no finalzinho. E eu queria que você me falasse um pouco, falasse para quem está em casa, como é, né, para o terapeuta vivenciar tudo isso, ver a transformação de vidas das pessoas. Eu tenho certeza que milhares de pessoas já foram agraciadas e presenteadas por você, tiveram as suas vidas mudadas também, né, pelos seus atendimentos. Me fala aí, como é isso para o terapeuta? É muito gratificante, né? Eu costumo dizer que não tem preço que pague quando a gente tem um encontro com alguém que está no estado de sofrimento, e aí sem dimensionar esse sofrimento, porque quando a pessoa busca ajuda, ainda que seja, tô aqui só para me conhecer melhor, existe a dor de não se conhecer, né? Sim. Então mesmo quando é por autoconhecimento, tem uma dor por trás. E aí quando a gente vê que uma palavra, uma pergunta, uma frase do meio do processo, como você fez com o motorista de Uber, né? Que a pessoa diz, nossa, nunca parei para pensar nisso. E aí tem pessoas que em uma sessão tem o que precisava, né? E já aconteceu de pessoas que vêm, não, quero fazer uma sessão e depois eu vejo se continua. E aí na primeira ela diz, pronto, era isso que eu precisava, obrigado. E aí vai pra vida, resolve, depois volta e fica nesse vai e vem. Mas tem pessoas que ficam mais de um ano em terapia, né? Ainda que a gente diga, não, nessa abordagem não precisa essa dependência. Então a gente tenta cortar isso mesmo, mas é muito gratificante quando a gente vê que a pessoa escolhe esse lugar de se olhar, de perceber suas dores, de buscar alívio para isso tudo. Então é um olhar diferente que o paciente dá, é um suspiro de alívio, né? É o corpo que tá tensionado e aí você fala alguma coisa e o paciente só relaxa o ombro, sabe? Então tem pequenos sinais que dão pra gente esse feedback. E é instantâneo, né? Algo que você fala depois de um choro que vem o sorriso, depois de um tremor. Isso é muito comum, pessoas que estão em processo de ansiedade, que chegam tremendo mesmo no consultório, a gente faz um processo terapêutico e no final ela está totalmente aliviada daquela dor, né? Então quando a gente vê que todo esse conhecimento que é acumulado nesse tempo enquanto terapeuta dá a possibilidade para o outro de respirar melhor, de dormir melhor, de estar melhor na vida, de se relacionar melhor com a família, por exemplo, e com ela mesma, a gente diz, pronto, o caminho é esse. Então é a validade de que estou no caminho certo, a validade de que é possível ser feliz, existe um preço, porque passar por um processo terapêutico não dá para romantizar. Terapia é difícil, sim. Tem pessoas que não conseguem e tá tudo bem, mas se permitindo é o caminho, né? É um caminho, de fato, de libertação pessoal. Então, se a pessoa se permite esse lugar, o ideal é que, de fato, isso seja validado. Porque nós, enquanto profissionais, eu olho e digo, que bom que eu tô aqui, que bom que eu escolhi fazer isso. Isso é muito bacana, bacana. Bom, quero te agradecer, pela sua presença. O convite já fica aqui para que você possa voltar uma outra vez, para a gente falar mais um pouco sobre... Vamos ajustar as agendas. Vamos fazer esses ajustes. Quero te agradecer e dizer que estou muito feliz, né, como eu te disse, pela presença. Estou muito honrado também em ter você aqui. E tenho certeza que o pessoal de casa também foi presenteado, tá? Quero deixar de novo aqui as redes sociais dele, tá lá, _ Thiago com th.lucena. Segue lá, tá? Manda mensagem, marca seu horário, enfim. Tá à disposição aí, ó. Agora a agenda do cara é cheia, então corre, porque não sei, né, se você ainda vai conseguir vaga. E eu acho interessante que as pessoas já procuram, você tem horário? Antes era, como é sua agenda? Agora você tem horário, porque eu sei que você é concorrido, então. Você já viu aqui o currículo dele, né? Ainda tem a questão das constelações familiares, que ele faz, constelação familiar, né, os processos. Então, se presenteie, né? Se permita viver esse processo. Quero te dizer também, se inscreve aí no canal 2 ou Mais Podcast. Não deixa de se inscrever, tá?
porque a gente está sempre aqui e tem outros episódios aí para vocês também, né, à sua disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E eu gosto de encerrar sempre. Se você pudesse dizer uma palavra, uma frase que pudesse tocar a vida das pessoas de alguma forma, o que você falaria? Uau, profundo. Isso tinha que ser combinado antes. Mas não é assim. Eu acho que é muito importante que a gente entenda que uma alma, quando está em sofrimento, só precisa ser acolhida. Então, ele falou do Instagram, se ele quiser marcar, mesmo que não queira marcar, se só quiser saber que tem alguém ali por trás. Porque embora a rede social hoje seja um lugar muito frio, né? Mas saber que atrás daquele lugar, atrás daquela página, quem administra aquele perfil que sou eu, tá ali, né? Então eu me coloco à disposição para olhar para a sua dor, para olhar para o que você precisar. Então, fala lá comigo no direct. Uma palavra eu posso dar, né? Um pouco do meu tempo destinado a isso. Então, não sofra em silêncio, porque tem alguém aqui que pode te ajudar, pode te ouvir. E isso faz toda a diferença. Uau, tá vendo aí? Então, permita-se. Terapia é vida, tá bom? Então, muito obrigado por você estar aqui acompanhando e até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau, gente.